Galera, ontem vocês viram, né? Mais uma vez o desrespeito com o torcedor do Clube do Remo no jogo Remo e Santa Rosa. Ontem no nosso grupo de WhatsApp, antes do jogo, eu postei um vídeo aqui em casa, fazendo um churrasco, comprei umas cervejas justamente para ver o jogo do Clube do Remo aqui no conforto de casa, porque eu, sinceramente, tão cedo eu não vou ver jogos do Clube do Remo no Mangueirão ou no Baianão, por toda essa baderna, toda essa bagunça desses caras que não conseguem organizar um simples jogo de Campeonato Paraense. Entendeu? E o torcedor vai lá, pega a chuva, spray de pimenta na cara, né? A catraca trava, foi uma bagunça total. E esses caras, né? Cada dia que passa, eles estão fazendo o torcedor do Remo se afastar do estádio. Eles já conseguiram fazer isso comigo. Entendeu? E eu não troco, sinceramente, o conforto da minha casa para passar essas sacanagens aí que esses caras fazem com o torcedor. Porque também a gente não vê o dinheiro dos ingressos serem invertidos em nada. Em absolutamente nada. A gente só vê prejuízo, que inclusive ontem, segundo o borderô, o Remo pagou para jogar. Teve um prejuízo de 200 mil. Sabe, cara? Então, para eu sair da minha casa, dá 30 reais, 40, 50 no ingresso, para depois não ter retorno algum, as estruturas caindo aos pedaços, eu não vou fazer isso, porque eu vou estar jogando meu dinheiro no ralo. Se pelo menos a gente visse esses caras fazerem alguma coisa pelo clube, mas não é isso que a gente vê, né? A gente só vê lambança atrás de lambança. Ontem foi mais uma vez, essa falta de respeito aí com o torcedor do Clube do Remo, que ainda por cima, né, na minha opinião, viu um jogo insosso do Clube do Remo, que eu tô começando a ficar preocupado. Eu não sei se isso é só técnico, né? Tem muita gente que fala, o elenco do Remo é bom, sei o quê. É caro, a gente sabe que é, mas será que é qualificado mesmo? Porque, sinceramente, ainda contrataram um técnico que já começou mal, inventando as coisas, dando uma de professor Pardal, tendo lateral aí, né, à disposição. O cara simplesmente colocou um zagueiro de lateral, que foi no caso o Alvarino, que inclusive é muito fraco, tem que ser mandado embora para ontem. Uma Série B não tem condições. Não foi à toa que o Amazonas abriu mão desse cara. Jogador muito fraco, cintura dura, coluna torta, que até agora ele ainda tá torto daquele traço que ele levou do jogador do Paysandu no Repá. Um time apático, um time que a única coisa que eu gostei desse jogo aí, né, claro, do resultado, mas o resultado é ilusório. A única coisa que eu gostei foi algumas jogadas ensaiadas que eu vi, mas 2 ou 3 jogadas ensaiadas, eu acho que isso é essencial no time. Tirando isso, cara, o Remo continua um time, né, sem sal, sem sangue nos olhos. Um time parece que não tem ambição, jogadores que não disputam a bola, né, tiram o pé, essa que é a verdade. E eu tô muito preocupado mesmo com esse elenco para disputar uma Série B. Entendeu? Eu tô achando o Remo muito limitado. A gente tá se batendo no Campeonato Paraense. E tem mais uma coisa, o Remo pode sim ser campeão paraense, porque é um campeonato fraquíssimo. O Remo pode ser campeão paraense. O Paysandu também tá fraco, sabe? Então o Remo tem todas as condições nesse campeonato fuleira de ser campeão, mas eu penso mais à frente. Será que esse elenco aí, né, sem sal, vai se garantir numa Série B? Isso já começa a me preocupar, porque eu não vejo qualificação desses jogadores aí. Tem alguns que ainda se salvam, né? O Janderson entrou bem, jogou bem ali. Eu começo a pensar que isso não é só técnico, cara. Porque, na minha opinião, o Remo fez um jogo ontem ruim, venceu, mas para uma Série B, cara, eu não sei não se o Remo só vai passear nessa Série B igual naquele ano de 2020 a 2021. Entendeu? Então isso me preocupa bastante. Vocês sabem, aqui eu sou realista, não passo pano. Eu não olho só o resultado em si. A gente tem que ver o desempenho do nosso time, que daqui a uma semana vai disputar uma Série B. Então, cara, isso começa a me preocupar
bastante. Tem jogadores aí que não têm condições de disputar uma Série B, como Reinaldo, Alvarino, Denner, né, entre outros aí. Se for fazer uma raspa, se eu pudesse ser o Viseu, que é uma água de salsicha, não serve pra nada esse jogador, se arrependimento matasse e o cara tá ganhando 200 mil, sabe, cara? E tem gente que não critica só o Ítalo, mas e esse jogador aí, que inclusive o Remo contratou com problema de hérnia de disco? Olha esse profissionalismo. Como é que eu vou contratar um cara que tem hérnia de disco? Por aí vocês vejam. Entendeu? Então, seu Viseu também entrava na minha lista negra. Não tem condições para uma Série B. Não é à toa que o Criciúma não continuou com ele. E o Remo foi lá e fez essa contratação aí, né? Dessa postema chamada Viseu. E com todos esses problemas aí, né, a diretoria sendo pressionada, inclusive ontem mesmo com a vitória, o Remo saiu vaiado. Porque o torcedor que é consciente, o torcedor que é realista, sabe que o Remo não jogou nada, cara. Nada. E é claro, esse torcedor, ele tá pensando na Série B já. E com todos esses problemas, diretoria sendo pressionada, inclusive teve até um protesto hoje lá, né, se não me engano na sede social. Com todos esses problemas, o que eles fizeram? Deram uma cortina de fumaça. Hoje apresentaram um projeto do CT e do Bainão, né? Fizeram a maquete. Cara, projeto, maquete, até eu faço, qualquer um faz. O problema é esses caras cumprirem o que estão prometendo, coisa que eu não acredito. Porque essa gestão do Tonhão está sendo uma das gestões mais mentirosas. Quem não lembra na eleição que ele prometeu 3 torres na frente do Bainão, que ele prometeu camarotes no Bainão. Rapaz, essa gestão não tem capacidade nem de, pelo menos, pintar o estádio. O estádio tá todo cacarento lá. Ele não tem capacidade, não tem a competência nem de, pelo menos, mandar pintar o estádio. Será que esses caras vão cumprir de tocar para frente esse projeto do CT? Eu queria muito acreditar, muito mesmo, mas esses caras não têm credibilidade. Eu não acredito nesses dirigentes do Clube do Remo. Entendeu? Tá constatado aí, né? Eu peço para você não esquecer, o CEO do Clube do Remo já deu um relatório pro Tonhão identificando pessoas que estão desviando dinheiro lá. Não sou eu que tô falando. Ele tem provas e até agora nada foi feito. E eu nem sei se vai ser feito alguma coisa. Então como é que eu posso acreditar que um projeto desse vai sair do papel? É difícil, cara. É difícil acreditar. Esses caras não têm credibilidade. Se isso realmente acontecer, olha, por exemplo, para a Série B vai ser liberado 14 milhões pro Clube do Remo. O que eles vão fazer com esse dinheiro? E outra, esse CT já foi comprado há 5 anos. Agora que tem projeto pro CT, porque pro Carajás era CT. Vocês abandonaram o que era um CT que hoje em dia não é mais, não é usado para nada. Inclusive o Remo estava treinando hoje no campo de pelada aqui no Icuí, que viram um ônibus do Clube do Remo, né? Totalmente sem segurança, né? Ficar treinando aí por esses bairros perigosos, que no Icuí é perigoso. E o Remo parece aqueles cachorros que caiu da mudança, parece aquelas almas penadas, treinando em qualquer lugar aí. De um time de Série B. Como é que esses caras, como é que eu posso confiar? Como é que eu posso acreditar nos caras desses? O Remo está regredindo. O Remo não está evoluindo em nada. Entendeu, cara? Então fica complicado acreditar nesses dirigentes aí, né? E como eu falei, vai entrar 14 milhões, muita grana. Sabe? Eles não fazem porque não querem. Eles não fazem, não ajeitam o CT, o Bainão, porque não querem. Só vivem de promessas, promessas. Cadê as 3 torres, Tonhão? Cadê os camarotes do Bainão? Eu não acredito no que tu fala. Tem torcedor aí, babão, que acredita em tudo que tu fala, mas eu não acredito. Eu acho difícil esse projeto sair, cara. Porque logo agora que foram lançar esse projeto, é uma tremenda de uma cortina de fumaça para enganar o torcedor, cara. Eu queria muito que fosse verdade, mas eu, sinceramente, não acredito que esse projeto do CT vai sair. Então só nos resta fazer o quê? Aguardar.
acreditando ou não, marque o dia na folhinha. O projeto foi lançado hoje. Entendeu? A gente vai aguardar se esse projeto vai sair do papel. Mais uma vez, não esqueça, não deixe cair no esquecimento. O CEO do Clube do Remo já mostrou os relatórios que tem muito trambique dentro do Clube do Remo. Só resta o Tonhão fazer alguma coisa. Eles estão deixando passar para o torcedor cair no esquecimento, mas eu não vou deixar você esquecer aqui. Eu vou sempre estar lembrando, né, sobre esse relatório que o CEO do Clube do Remo deixou na mesa do Tonhão, e ele tem que dar carta branca para o CEO trabalhar. Senão o Remo vai viver sempre na estaca zero. Sobre contratações aí, né, pessoal? Tem um nome que tá rolando aí nas redes sociais aí, inclusive um site, né, um site lá da Bahia, né, que cobre, se eu não me engano, Vitória da Bahia, tá dando como certa a contratação do zagueiro Camutanga, né? É assim o nome do cara, né? O zagueiro Camutanga praticamente está fechado com o Clube do Remo. Não é eu que estou falando. Entendeu? O site dos caras lá da Bahia que tá falando que o Remo tá praticamente fechado com esse zagueiro aí que pertence ao Vitória da Bahia. Beleza? Tá rolando também mais um nome, né? Uma especulação aí, um suposto interesse do Clube do Remo para contratar, sabe quem, cara? Sabe quem? O PH, jogador do Santa Rosa. Isso lá presta pra uma Série B, cara? É assim que vocês querem reforçar o Remo com um jogador de Série D? Santa Rosa não tem nem série, na verdade. Vocês acham que um cara desse vai dar certo numa Série B? Cara, sinceramente, vocês são um bando de sem noção, cara. Vão procurar jogadores qualificados, cara. Entendeu? Onde que PH vai dar certo no Remo numa Série B? Sem condições, cara. Entendeu? Bora pensar grande. Sabe, eu espero, sinceramente, que isso só seja uma especulação. Porque se vocês acham que PH, esse jogador do Santa Rosa, é um reforço para uma Série B, eu acho que vocês estão querendo colocar o Remo de volta para uma Série C. Só pode, cara. E tem mais uma, que eu vou falar para vocês aqui, não sou eu que estou falando, entendeu? Eu vi aqui uma postagem, eu vou ler para vocês aqui, beleza? Mais um grande feito do presidente Tonhão. Fábio Bentes entregou o Clube do Remo com débitos fiscais e tributários na casa de 4 milhões em 13 meses de gestão. O seu Tonhão já endividou o clube em mais de 3 milhões de reais, chegando a um débito na área fiscal de quase 7 milhões de reais. Entendeu, pessoal? Então pulou de 4 milhões para 7 milhões. Ou seja, o seu Tonhão, além de não fazer nada, tá endividando o clube. Eu, sinceramente, não sei onde esses caras querem chegar. Entendeu? É preocupante a situação do nosso clube, que tá numa Série B, né, cara? Mas, como eu sempre falo, o Santa Cruz estava na Série A. E por uma má gestão, aonde o Santa Cruz está? Sem série. Então não é porque o Remo tá na Série B que tá tudo às mil maravilhas. Porque para despencar, para ficar sem série de novo, é daqui para ali, cara. Uma má gestão leva o time pro buraco. Entendeu? E ainda mais, né, o Remo sendo eliminado de tudo, essa gestão não tem ambição de ganhar nada. Então é muito preocupante. O seu Tonhão só tá dando tiro no pé, cara. Entendeu? Não tá fazendo, na minha opinião, nada de bom pro Clube do Remo. Isso tá constatado, não é eu que tô inventando. Então é preocupante aí, né? Só não resta aguardar para que esses caras comecem a trabalhar mesmo, valendo. Porque até agora, sinceramente, cara, só é vexame atrás de vexame. Entendeu? A gente sempre, né, torce para as coisas darem certo, mas eu não posso passar pano, eu tenho que falar o que está acontecendo aqui para o torcedor saber. Já não basta, né, o repórter que cobre o Clube do Remo na Rádio Clube, que agora não pode mais citar nome, né? O repórter que cobre o Clube do Remo, hoje na Rádio Clube, simplesmente falou
que os problemas nas catracas ontem não tem nada a ver com o Clube do Remo. Não, a culpa é minha. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa não é do Clube do Remo. A culpa é do torcedor. Sinceramente, cara, é por isso que a torcida do Remo, ela, né, demora pra cobrar. Com esse tipo de pessoas que só serve pra iludir o torcedor. Não fala a verdade, né, não mostra a realidade. Aí, meu amigo, aí fica complicado pro nosso lado. Beleza, pessoal? Até a próxima aí. Não fiquem chateados comigo, né? Eu só tô aqui para falar a verdade, alertar o torcedor, porque, sinceramente, né, a situação tá precária, meu irmão. A situação tá precária. Tamo junto aí, galera. Até a próxima.